ler a partir do versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, oremos. Pai, estamos aqui nesta noite, porque o Senhor, ó Deus, prometeu nos dar vida eterna, através do Teu Filho Jesus. Nós precisamos crer. Essa é a nossa parte na salvação, porque sem fé é impossível Te agradar. Somos salvos sim, ó Deus, pela Tua graça, mas mediante a fé. E nessa hora nós Te pedimos: venha nos salvar, continue nos salvando, abre os nossos olhos e ouvidos, para que nós venhamos, ó Pai, nos alegrar, regozijar e ter a certeza e a convicção de que temos a vida eterna, e que se assim temos, nós podemos declarar as boas novas da vida eterna para aqueles que não têm, para aqueles que estão indo para a morte eterna, para experimentar a segunda morte, que o Senhor não preparou para o homem. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua mensagem. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a salvação da morte. Estamos falando uma série de mensagens sobre a salvação em Jesus Cristo. Falamos já a salvação em Jesus Cristo, foi a primeira mensagem. Depois falamos sobre a salvação do pecado, falamos sobre a salvação da doença, falamos novamente sobre a salvação da doença e hoje a salvação da morte. Nós entendemos que salvação, quando nós falamos de salvação e ser salvo, Deus faz uma obra naquele que
que não poderia ser salvo, naquele que estava perdido, estava, vamos imaginar assim, num buraco, numa cova, precisava ser resgatado, mas ninguém poderia nos resgatar daquele buraco, daquele lamaçal, daquela morte, daquele mal. E aí então Deus veio e nos salvou. A salvação de Deus é completa, né? É isso que nós estamos falando. E nessa noite eu gostaria de falar em especial com você sobre a vida eterna. E aí então eu tinha em mente um outro texto, mas eu creio que o Senhor colocou no meu coração de eu falar com vocês sobre esse texto de João, capítulo 3. E olhando para o texto de João, capítulo 3, temos o versículo mais famoso da Bíblia, não é? O versículo 16. Se você souber esse versículo 16, você já pode pregar para o mundo inteiro. Não precisa nem de Bíblia, só precisa de fé para pregar e para ir. Porque todo metodista tem que estar pronto para pregar ou para morrer. Você é metodista? Então você tem que estar pronto para pregar ou para morrer, se necessário for, pelo nome de Jesus. Mas aqui, Jesus ele se encontra com o fariseu, e na Bíblia a gente não fala muito bem dos fariseus, né? E muita gente quando fala aqui, fala que Jesus foi à noite na casa dele, porque ele estava com medo, estava com vergonha. Podemos falar tudo isso, mas a Bíblia não diz isso, isso é uma suposição, certo? Não está falando. Mas eu vejo Nicodemos um fariseu diferente, porque ele chamou Jesus para ir até a casa dele, né? Enquanto os outros fariseus só falavam mal de Jesus. E além de tudo, Nicodemos, ele disse que Jesus era um mestre. Olha só a conversa dele no versículo 2. Fala, você é mestre. Mestre naquele tempo tinha que ser formado. Jesus não era formado na escola teológica da época, né? Além disso, diz que ele é vindo da parte de Deus, porque entre os judeus, para você confirmar se um profeta vem de Deus, ele tinha que fazer sinais, ele tinha que fazer prodígios, ele tinha que fazer maravilhas. Então, para ver se alguém era realmente um profeta vindo da parte de Deus, ele tinha que fazer sinal. E Jesus fazia muitos sinais. Então é o que ele fala aqui. Olha, eu sei que você é um mestre que vem da parte de Deus, porque você faz muitos sinais. Mas aí, ele falando tudo isso para Jesus e chamando ele de Rabi, Rabi significa meu mestre. Além de tudo, ele está falando, ó, meu mestre. Jesus vai direto ao assunto com ele. E assim que a obra que Deus mais quer fazer na nossa vida, Deus, ele vai direto ao ponto. Jesus foi direto ao ponto aqui com Nicodemos. Nicodemos era um cara importante, era um cara rico. Nicodemos era um dos 70 anciãos que faziam parte do Sinédrio, que era, vamos dizer assim, o conjunto dos melhores e maiores judeus ali da época, que julgava as causas da igreja, né? Da igreja, como eu digo, dos judeus, né? Não era igreja, mas só para que a gente possa entender as questões religiosas. Mas Nicodemos era um homem fariseu, e o fariseu dava muito certinho, fazia tudo certinho. Ele tinha que cumprir 613 mandamentos, eles sabiam a Bíblia decorada, eles não tinham a Bíblia que nem eu e você tem no celular. E além de tudo, ele era um fariseu diferente, porque ele foi falar com Jesus, ele conhecia que Jesus era o mestre. Depois a gente vai ver, na sequência do texto de João, ele vai defender Jesus, porque os outros fariseus vão falar mal de Jesus. Ele vai falar, olha, mas a gente não tem que primeiro averiguar se tudo isso que vocês estão falando é verdade? Ele vai defender Jesus. Mas Jesus foi direto ao ponto com ele, porque preste atenção, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, religião, anota aí, religião não salva ninguém. Religião não leva ninguém para o céu. Você pode ser um metodista,
Pode ser evangélico, pode ser cristão, ou pode ter qualquer outra religião, nós podemos ter, e eu quero dizer para você que a nossa religião não nos salva. Eu lembro quando eu era pequeno, e o que eu sabia, como todo mundo pensa dessa forma, é que se eu fizer o bem, eu vou para o céu. Eu pensava assim, eu faço mais coisas boas que coisas ruins. E eu lembro quando eu fui fazer a primeira comunhão, quando eu era pequeno, na igreja católica, eu tinha que me confessar para o padre, antes de passar pela primeira comunhão. Eu pensei assim, mas eu não tenho pecado nenhum. Eu não mato. Eu não roubo. O que eu vou falar para o padre? Eu falei, vou ter que falar alguma coisa. Porque a auréola não tem na cabeça. Aí eu pensei, já sei que eu vou falar. Eu brigo um pouco com o meu irmão. E o mais velho, o que o mais velho faz com o mais novo? Bate. Eu vou ter que confessar para o padre que eu bato no meu irmão. Falei assim, só esse, né? Normal. Confessei para o padre ficou falando e falou coisas boas para mim, né? Que eu não podia bater no meu irmão, e explicou mais por que eu batia, enfim. E eu confessei aquilo para o padre. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que simplesmente eu confessar um pecado não me leva à salvação. Porque a religião não pode me levar à salvação se eu não compreender aquilo que Jesus disse para Nicodemos aqui. Nicodemos era um homem muito certinho. Nicodemos era um cara que achava Jesus legal, e eu e você estamos aqui achando Jesus legal. E as pessoas, a maioria das pessoas acham Jesus legal. A maioria das pessoas no nosso país crê que Jesus veio de Deus. Mas preste atenção, se nós não crermos da maneira que Jesus colocou aqui, nós não podemos ser salvos, e nós não podemos ter vida eterna. Jesus foi direto ao ponto com ele, disse, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Você não pode nem ver, você não pode nem perceber. Mas aquele homem era judeu, olha aqui para mim. O judeu acha que ele é o reino de Deus, que Deus vai implantar o reino através deles, dos judeus, do Messias que viria. E olha só, Jesus está falando que ele nem faz parte desse reino. Porque uma religião, preste atenção, uma religião não pode salvar. Por mais que Nicodemos fosse muito certinho, se não fosse através da água e do Espírito, ele não poderia nascer de novo. Jesus diz no versículo 5, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você que vida eterna não começa, presta atenção, quando eu morro e vou para o céu. Que a vida eterna tem que começar agora. E a vida eterna começa agora, quando a gente coloca toda a nossa esperança, quando a gente coloca toda a nossa fé na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Amém. Jesus ele diz assim, no versículo 11, no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando Jesus fala no versículo 14, que importa ser levantado, o judeu, falar ser levantado para mim e para você, puxa, ser levantado, o que é isso? Vai colocar no elevador, né? O que vai fazer? Mas para o judeu, quando fala de ser levantado, está falando de cruz,
está falando de uma haste, está falando de como é que se diz? Um pedestal, mas tem um outro nome, é tipo um toco, de colocar alguém para morrer ali. Porque Deus falava no Antigo Testamento que não poderia deixar ninguém pendurado no madeiro, numa haste, depois que passasse às 6 da tarde, para que não contaminasse a terra, porque ele era maldito de Deus. Então, quando Jesus ele faz essa afirmação para ele está dizendo assim: olha, lembra lá do deserto? Ele está falando de algo que ele sabia. Lembra lá do deserto? Lembra de Moisés? Moisés, quando estava no deserto, o que aconteceu? O povo se revoltou contra Deus. O povo começou a falar mal de Deus de novo, mais uma vez. E aí o que aconteceu? A maldição veio sobre o povo. Deus enviou cobras venenosas, bem venenosas, víboras, que matavam as pessoas. Quando elas picavam, as pessoas ficavam com uma dor horrível, é a pior dor que tem, e além de tudo, depois de alguns dias morriam. Eu sei porque eu já tomei picada de escorpião, era pequenininho o escorpião, doeu, uns 2, 3 dias ficou doendo, e não passa dor. Só que comigo não aconteceu nada, só ficou a dor. Mas ali era muita, imagina uma dor muito dolorosa, mas eles morriam. E aí então Moisés foi orar pelo povo, foi interceder pelo povo, e Deus falou para Moisés o que ele tinha que fazer. Ele tinha que levantar uma haste, colocar uma serpente de bronze, e o povo que fosse picado olhava para a serpente de bronze e era curado, e era sarado daquele mal, e não morria. Amém? É muito fazer assim, olhar para uma haste? É muito? É muito? Então o que ele está dizendo? Você não precisa fazer muito, você só precisa crer. Você tem que olhar para mim. Você tem que olhar para mim, para a minha obra, para ser salvo. Tudo que você tenta fazer de bom, de cumprir a lei, tudo que você tenta através da sua religião, do que você acha de ser bom para ser salvo, não vai te salvar. Não pode te salvar. Porque no fim, todos nós pecamos. Não foi isso que a gente aprendeu? Que Deus olhou dos céus e viu para toda a humanidade que todos pecaram, inclusive Nicodemos. Então Jesus está falando: olha, por mais que você tenha um ritual, que o judeu, quando ele pecava, ele tinha que ir lá no templo, pedir perdão, matar um animalzinho, colocar a mão, isso não é suficiente. Você precisa mais do que uma religião. Você precisa crer. Crer no quê? No versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que eu preciso entender? Que para que eu tenha vida eterna, para que as pessoas tenham vida eterna, eu tenho que crer que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente. Já pagou o meu pecado. Já pagou todo o meu pecado. Amém? E isso eu sei que eu posso receber, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então quem nele crê, quem confiar unicamente no sacrifício de Jesus Cristo, será salvo. Ele precisava se converter da religião para Deus. E a partir do momento que a gente crê nisso, eu confesso com a boca e creio no meu coração, eu nasço de novo. A partir do momento que você ouviu, que eu ouvi, que nós ouvimos a mensagem da salvação, que Jesus Cristo morreu por nós, mas que ressuscitou, e quem crer nele, no seu sacrifício, será salvo, aí o Espírito Santo trabalha no nosso coração, naquela palavra que a gente ouviu, e aí eu posso ser salvo, e aí a pessoa que ouve pode ser salva. Amém? Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se confessar com a boca e crer no coração, será salvo. Naquilo que Jesus fez por mim, por você, por nós. Mas a pessoa não consegue sair desse ciclo se ela não ouvir a mensagem da salvação. Ela pode ser uma pessoa boa pra caramba. Você vai falar: nossa, mas ele era bom pra caramba, ele fazia tanta coisa. Mas se ele não crer, o que vai acontecer com ele e com ela? Não será salvo.
Ah, mas ele era legal, não importa. Mas eu era legal, você era legal, e nós estávamos num ciclo, numa vida perdida, nos nossos pecados. Mas aí nós ouvimos a mensagem da salvação. E aí o que acontece? A vida eterna começa a se manifestar. Eu começo a tomar atitude de filho, porque eu me torno filho. Todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus. A vida eterna começa, preste atenção, não quando eu morro, mas agora. Porque eu criei. Você creu? Você creu, sim ou não? Então aquele ciclo de pecado que eu e você vivíamos, porque eu, quando eu era do mundo, eu tinha outras manias. Eu ouvia música, por exemplo, eu ouvia Raimundos. Alguém aqui já ouviu Raimundos? De 10 palavras, 20 são palavrão. Da música. Eu ouvia outras músicas de pessoal que toca bem, de bandas de outro país, geralmente são bandas americanas, que no meio das letras, também, além de falar palavrão, muitos desses estão também envolvidos com o ocultismo. Mas aí, eu fui vendo o que dizia aquelas letras e falei assim, nossa, eu quero que uma estrela da noite me ilumine. E eu comecei a pensar e refletir sobre aquelas letras. Olha o que eu estou cantando em inglês. Porque em português é fácil a gente ver, isso aqui não é legal para eu ouvir nem para eu cantar. Agora em inglês, eu entrava nos sites, começou a ter internet, né? Talvez na sua época não tinha, mas na minha época já começou a ter. E começava a ver a tradução das músicas e falava, puxa, olha o que eu estou cantando. E eu comecei a mudar. Não porque alguém falou não pode cantar, não pode ouvir. E não porque alguém falou assim, pare de falar palavrão. Não é por isso que eu parei de falar palavrão. Mas é porque eu nasci de novo. Eu nasci de Deus. E agora o Espírito Santo, a imagem que a gente perdeu em Adão lá no início, que foi perdida, porque Adão gerou um filho segundo a sua imagem, já a imagem perdida, agora em Jesus Cristo a gente recebe essa imagem novamente. E aí eu parei de falar palavrão, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu brincava com as crianças quando eu dava aula de natação, e eu falava assim para as crianças, em primeiro lugar, eu falo palavrão? Não, professor, o senhor não fala. Então por que vocês falam? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Quem gosta de doce de leite? Levanta a mão. Eu gosto. Quem quiser trazer para o pastor, tá bom? Eu vou melhorar a sua oração no momento que eu estiver orando para você, tá? Né? Eu falo assim, quem gosta de doce de leite? Todas as crianças... Aí eu perguntava assim, ó. E quem gosta, desculpe eu falar, tá bom? Quem gosta de cocô? Aí ninguém levantava a mão. Eu falei, agora, imagine que eu tenho um pote cheio de doce de leite. E um pote cheio de cocô. E eu perguntar para você, qual que você quer comer? O doce de leite. Ninguém quer comer o? Agora, o doce de leite é bom? É gostoso? É cheiroso? E o cocô? Agora, o que eu posso tirar dentro do pote de doce de leite? Coisa boa. E do pote de... Dá para tirar alguma coisa boa? Então, se você está falando palavrão, você está falando coisa boa ou coisa ruim? Então, logo você está cheio de doce de leite ou de... Aí as crianças paravam de falar palavrão. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, se eu sou salvo, preste atenção, se eu tenho vida eterna, eu começo a viver diferente. Olha o que diz na continuação do versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras amaram mais porque as suas obras eram, pois todo aquele que pratica o mal detesta a
e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que acontece? Vem para Jesus, ouve a mensagem, aceita, às vezes é salvo, confessa, mas aí o que acontece? A palavra de Deus vem confrontar o nosso pecado, e aí a gente tem que escolher se eu quero andar na luz, ou se eu quero andar nas... Se eu quero continuar a andar nas trevas, e eu não vou querer me aproximar da luz. Por quê? Porque enquanto eu estou no escuro, e eu estou fazendo tudo de errado, ninguém está vendo, nem eu que estou errado. Eu não é? Estou no escuro, dá para ver? Tá? Alguém vai me falar que eu estou errado? Está todo mundo no escuro como eu, mas aí eu comecei a me aproximar da luz. Alguém veio com o celular e acendeu a luz. Veio e falou de Jesus. Começou a brilhar e começou a vir. Puxa, eu tô, né? Vamos imaginar assim, eu estou errado, eu estou sujo, eu estou nu. E começa a se envergonhar, e começa a falar, puxa, eu estou errado, eu preciso mudar. Ah, mas eu gosto tanto. Ai, eu vou ficar longe aqui daí. E aí vai para o lado das trevas. E aí manifesta o quê? Que tem vida ou que tem morte? Mas Jesus falou, olha, haverá um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e eles poderão se converter da morte para a vida, das trevas para a luz. E foi isso que Deus nos deu, meu irmão, a oportunidade de ter. Porque agora, se nós temos fé, a Bíblia diz no versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se a gente vê pelo próprio João, ele vai dizer que a luz do mundo é Jesus Cristo, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Eu vou me aproximar de quem? De Jesus, porque eu quero andar na luz. E aí, é muito mais do que apenas confessar o pecado que eu errei. É eu entender que toda a minha vida, tudo que eu faço não pode agradar a Deus. Unicamente o sacrifício e a vida de Jesus. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar como substituto. Então agora eu creio, eu sou salvo do pecado, eu sou salvo da doença, e eu sou salvo da morte eterna. Lembra das várias mortes? A morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Começa tudo na morte espiritual. Eu estava morto, mas agora eu vivo, porque agora Cristo vive em mim. Você creu? Você creu, você confiou, o Espírito Santo veio morar em você, e agora Deus está te chamando para a luz. Deus está nos chamando para a luz. Deus está nos chamando para produzir boas obras que são feitas em Deus. Porque se eu não faço boas obras, logo eu mostro que eu continuo sendo trevas. Eu tenho uma religião, eu não tenho Jesus. Mas se eu me aproximo de Jesus, se eu quero fugir das trevas, eu vou andar na luz. E é por isso que João vai dizer lá em 1 João, a partir do versículo 5, em 1 João, ele vai dizer o quê? A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? 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 Se eu ando na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não é só um pecado, de todo pecado. Porque há trevas em Deus? Há alguma treva em Deus? Sim ou não? Sou filho dele, posso ter treva? Não? Jesus falou assim: se a luz que está em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Então eu posso ter treva em mim? Não, Jesus não falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da
Mas se o sal ficar sem sabor, para que serve? Para nada, para ser jogado e ser pisado pelos homens. Então o que Jesus está falando? Olha, igreja, você tem a vida eterna? Manifeste a vida eterna. Você é o reino dos céus aqui nessa terra. Amém? Deus começou a implantar esse reino no meu e no seu coração. Isso resulta em perdão dos pecados. Isso resulta em libertação do pecado. Isso resulta em cura de doença. Amém? E isso resulta em uma nova vida de integridade para Deus. Amém? Porque a vida eterna vive em mim. Você é um pedacinho do céu aqui nessa terra. Mas se nós estivermos manifestando mais obras do inferno, meu irmão, minha irmã, no nosso dia a dia, alguma coisa está errada. Davi percebeu isso no Salmo 51. E ele falou assim: Senhor, devolve a alegria da tua salvação. Não retires de mim teu Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que comprova, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeça o Espírito Santo, com o qual fossem selados para o dia da redenção. Como que eu sei que aquele ou aquela realmente é um filho, uma filha de Deus e não são um religioso? Tem o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Lembra daqueles que deixaram a lâmpada se apagar? Eles tinham o Espírito Santo? Tinham, mas daí deixaram apagar. E aí então o noivo chegou e a porta estava fechada. Mas e aqueles que tinham óleo extra? Tinham para compartilhar, tinham até para dar, mas não falam: não, mas pode ser que falte. Não posso dar para você, vai e compre. O que o Senhor está me falando e está te falando nessa noite? Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Amém? Para nos dar vida eterna. Aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida vão experimentar a segunda morte, onde será jogado o inferno, o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não creram no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho não para condenar, mas aquele que não crê será condenado. Hoje é noite de salvação. Amém? Hoje é noite de salvação. Amém? E essa salvação e essa vida eterna que se manifesta começa, presta atenção, no meio, no seu coração. Jesus diz assim: a vida eterna é conhecer a ti, ó Pai, e a ti e ao teu Filho que tu enviaste. Quando ele usa a palavra conhecer é palavra de relacionamento íntimo, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus. E nessa noite, meu irmão, Deus quer fazer a obra em mim e em você. Quando a gente começa a ver manifestações da nossa vida de morte, é porque a gente está perdendo a conexão com a vida eterna. Lembra que Jesus falou em João 7? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios do quê? Rios do quê? Fluirão do céu. A vida eterna vai fluir dentro de ti, porque Ele é a vida eterna. Deus é a fonte da vida eterna. Ele é o Criador, o sustentador de toda a vida. Ele sopra o seu Espírito e a vida é renovada. Então nessa noite o Senhor quer nos renovar, meu irmão, minha irmã. Nessa noite o Senhor quer nos salvar. Salvo agora, salvo eternamente. Se estou salvo agora, estou salvo eternamente. E era isso que ele estava falando para Nicodemos, e é isso que ele está falando para mim e para você. Amém. Por isso, nessa noite eu quero te convidar aqui, para você vir se prostrar diante do Senhor. Talvez você está vendo na sua vida manifestações da morte. Da morte espiritual, da morte física ou da morte eterna.
E Deus quer te salvar nessa noite. A salvação de Deus é por completo. E eu quero orar por você. Eu quero orar porque Deus quer te salvar nessa noite. Ele quer te curar. Quando eu falo salvar, está incluído a cura. Se você continua doente, você vai vir aqui de novo e a gente vai orar para que você seja curado nessa noite. Se você está meio perturbado ou sem paz e precisa renovar sua salvação, eu quero chamar você aqui na frente. Se você se acha fraco e fala assim: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Amém? Amém? Nós estamos aqui para oferecer a salvação. Por isso que o Senhor fala: venham até as fontes da salvação. Essa fonte é Jesus. Jesus está aqui. Eu preciso ser salvo, então você é o primeiro a vir aqui na frente. Porque eu preciso que o Senhor continue me salvando. Porque se a gente começar a confiar em nós, no nosso entendimento, no que a gente faz, a gente começa a se perder. O maior pecado para mim é da soberba, da arrogância, de achar que pode sozinho. Mas nessa noite o Senhor quer vir e te salvar. E por isso eu quero convidar você a vir aqui na frente, se prostrar diante do Senhor, colocar a mão no seu coração e falar para o Senhor aquilo que você está morrendo, aquilo que a morte tem se manifestado na sua vida, seja uma doença, seja o pecado, seja uma tentação, seja, meu irmão, se você não está conseguindo mais orar, manifestação da morte, é isso, não estou conseguindo mais orar, não estou conseguindo mais ler a Bíblia, não estou conseguindo mais ouvir a Deus, são manifestações da morte. Mas Jesus pagou um alto preço na cruz, para que a gente vivesse a vida eterna. E por isso eu quero deixar você orar, falar com Deus, depois eu vou orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui, você fala com o Senhor, fala com Ele, fala tudo, põe tudo a limpo, confesse a Ele, fala tudo, pode falar, Ele está ouvindo.
curar nessa noite. Mas Ele diz que Ele não pode, porque você tem que perdoar. Libera o perdão. Você só pode liberar o perdão porque você recebeu o perdão. Ao receber o perdão de Deus, você está apto para perdoar. E quando você perdoar, você, meu irmão, minha irmã, será curado. Libera o perdão agora. Diga para o Pai: Pai, eu perdoo. Assim como eu recebo o perdão, eu decido perdoar essa pessoa. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor que você libera esse perdão. E aí Ele vai colocar a sua mão poderosa para te curar nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele quer fluir dentro da sua vida, da minha vida, meu irmão. Ele diz que Ele está cansado. Ele está cansado do nosso culto hipócrita, do nosso culto exterior. Ele diz que Ele está cansado daquilo que a gente faz só externamente. O nosso coração, nossa mente está muito longe dele. E por isso Ele quer nos lavar. Por isso nessa noite Ele quer nos levar novamente ao primeiro amor. Ele quer nos levar novamente para o lugar da adoração. Essa é a maior morte que tem. Ele disse para a igreja de Éfeso: olha, o seu problema foi que vocês abandonaram o primeiro amor. Ele não vai dizer que o seu problema foi uma fornicação, um adultério, um roubo. Se vocês se converterem, se vocês se arrependerem e lembrarem das primeiras obras, vocês serão salvos. O Senhor quer nos salvar agora. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Mas Ele precisa que a gente retroceda, que a gente volte atrás naquilo que a gente caiu. Nessa noite, as fontes da salvação vão te capacitar, vão me capacitar, nos capacitar para isso. Ele diz assim, ó: porque eu consegui, você consegue. Você consegue porque eu vou na frente, você me segue. Você consegue porque eu conquistei isso por você. Recebe nessa noite, meu irmão, minha irmã, o perdão dos pecados no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus, a quebra do ciclo de morte. Recebe agora a quebra do ciclo dos planos de Satanás na sua vida. Cai por terra agora, em nome de Jesus. O ciclo de morte cai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe agora do Espírito Santo. Você ouviu agora a palavra de Deus e você está apto para crer. Crer de todo o coração. Crer de todo o coração para ser aquilo que Deus te chamou. Antes de você nascer, Deus te chamou para que você venha viver para Ele. Você é dele. Você não foi chamado por Deus para viver na imundície. Você não foi chamado por Deus para continuar nas trevas. Você é dele. Ele te comprou por um alto preço. Ele te comprou por um alto preço. Fica ali atrás. Ele te comprou, fica de pé. Ele te comprou por um alto preço. Nessa noite, o Senhor sela em ti, sela em vós, o selo da salvação. Vocês são dele, não das trevas. O diabo não pode tocar vocês, porque vocês são dele. Ele chama vocês de volta para o caminho do Senhor, o caminho da salvação. Recebe agora a salvação. Recebe agora a salvação. Recebe agora a salvação. Porque Jesus conquistou. Creia. O maligno não pode tocar. Vocês são dele. Vocês foram chamados para a glória do nome dele. No nome de Jesus. 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 O Espírito Santo está aqui.
O Espírito Santo está aqui, Ele quer ministrar no seu coração. Não resista, meu irmão. Deixa Ele ministrar, Ele quer ministrar com você. Ele quer ministrar no seu coração aquilo que Ele tem te chamado. Antes de você nascer, Ele tem um plano para você. Ele já tinha te chamado pelo teu nome. E Ele te chama nessa noite. É o Espírito Santo que está ministrando. Você está pedindo para Deus para que eu vá falar algo para você. Mas Ele está falando que Ele que vai ministrar no seu coração. É Ele que está ministrando no seu coração. Não sou eu, é Ele. Amém? Ele está ministrando no seu coração. Você tem que crer, meu irmão e irmã. Ele tem algo maravilhoso para você. Algo maravilhoso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você recebeu nessa noite a salvação. Você recebeu nessa noite de Jesus a salvação. Agora levanta o seu rosto, olha aqui para mim. Você é dele. Você é dele. Você tem que saber, quando você sair daquela porta para fora, você continua sendo dele. Você é dele. Ele te salvou, ele te lavou. Amém? Se o inimigo vier te acusar, você fala: estou salvo. Eu estou salvo. Eu ouvi o Evangelho e fui salvo. Fui salva. Amém? E agora Deus tem um novo para você. Amém? Nós aqui como igreja queremos te ajudar. A Bíblia diz para nós suportarmos uns aos outros. Amém? Então é sexta-feira, toda sexta-feira, a partir do mês que vem. Se você não vem na segunda-feira, eu quero te chamar. Você vai participar comigo e com a minha mãe. Você vai participar de um grupo que nós vamos estar juntos, meu irmão e irmã. Preste atenção, trabalhando com você, desenvolvendo, para que você persevere e nós venhamos perseverar juntos na salvação. Amém? Amém? Nós precisamos uns dos outros, nós somos salvos por Jesus. Mas eu quero te chamar para que a gente possa perseverar junto nessa salvação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.